Olá, meus amigos, boa noite. Lu Gonçalves, Alana, Ana, Janaína, boa noite. Léo. Brenda, Luísa, tudo bem, Luísa? Marília, Lorena, tá? Se puderem me dar um sinal aí se o áudio e o vídeo estão chegando bem, tá? Por favor. Beleza. Tá. Então vou esperar um minutinho, tá? Aí a gente já começa aqui com a exposição. Clarice Santana, Mariana Urano, a Mariana aí, a presença ilustre aqui na nossa live. Mariana, tá aberto para você falar, entrar ao vivo aqui comigo e falar um minutinho, tá? Se quiser. Flávia, Rafael, beleza. Então, gente, antes de tudo, quem quiser encaminhar também a nossa live aí para os colegas, né? Eu nem sabia disso, mas tem essa setinha que dá para mandar para os conhecidos, colegas. Acho que é uma forma de divulgar o projeto, né? Curso Popular de Defensoria, né? Então, pode ser uma boa ideia aí compartilhar com pessoas conhecidas, enfim. E primeiro, eu quero dizer que para mim é uma satisfação participar aqui com vocês desse projeto que é fantástico, né? O curso popular de defensoria. Eu já tive a oportunidade de ministrar algumas aulas online também. A gente não conseguiu ainda, infelizmente, um momento presencial lá em São Paulo, né? Eu não moro em São Paulo, não sou de São Paulo, mas já gravei algumas aulas, que inclusive acho que tem uns vídeos disponíveis no próprio IGTV, aqui do perfil do curso popular de defensoria, né? E então surgiu aí o convite para participar dessa sequência de lives aqui no perfil do projeto, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Edilson Santana Filho, tá? Eu sou atualmente defensor público federal. Estou, portanto, na DPU. Já fui defensor público no estado do Maranhão antes de ingressar na DPU. Dou aulas também em cursos preparatórios para a carreira de defensoria pública já há alguns anos. Tenho alguns artigos e livros jurídicos escritos, né? Destaco aqui 2 livros. O último, que foi o Cursus Vulnerabilis, em coautoria com 2 colegas defensores, o Beron Rocha e o Maurílio, e o livro Defensoria Pública e Tutela Coletiva de Direitos, que é um livro que foi publicado antes, é mais antigo, a primeira edição em 2015 e a segunda agora recentemente, no final de 2019, pela editora Juspódio, tá? O Curso Vulneráveis pela editora SEI. Então, eu venho aí lecionando, né, nos cursos preparatórios, seja no âmbito do direito constitucional, seja no âmbito do processo civil e mais especificamente sobre tutela coletiva, sobre processo coletivo, tá? Então, qual é a proposta hoje, né? Vocês viram aí, obrigado, Mariana. Vou repetir, ó, tá aberto para você falar aqui comigo alguma coisa, se quiser, vai ser excelente você complementar, que eu sei que você é mestre no assunto que eu vou abordar aqui no início, beleza?
Cristiane Ávalos, abraço, hein? Então é o seguinte, vocês viram aí que o tema envolve vulneráveis, né, grupos vulneráveis, inclusão do Estado no Estado de Direito, né? E aí por isso que lá no título a gente colocou do Estado liberal ao Estado democrático de direitos e fatores determinantes de vulnerabilidade, tá? Então como é que a gente vai conectar tudo isso, né? E vejam só, o que eu vou falar aqui vai parecer é bem teórico, tá? Bem teórico. Mas não se enganem, não se enganem. Tem grande reflexo na prática e isso vai cair em concurso de forma direta ou indireta, tá? Ou vai cair especificamente sobre o tema, ou esse tema vai influenciar algum outro tema. E a ideia também é que o que eu fale aqui ajude vocês depois a compreender outras questões, tá, relacionadas a grupos vulneráveis, ao desenvolvimento do Estado de Direito, ao constitucionalismo, tá, à proteção de grupos vulneráveis e principalmente a atuação da Defensoria Pública, acesso à justiça e os critérios para prestação de assistência jurídica gratuita no Brasil. Tá? Então a gente pode fazer um corte temporal aqui, que é o seguinte: a atual redação do artigo 134 da Constituição Federal, tá? Essa redação ela foi trazida no plano constitucional pela Emenda Constitucional 80 de 2014. Antes disso, essa redação já estava na Lei Complementar 80, Lei Complementar 80 de 94, alterada pela Lei Complementar 132 de 2009, que é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, é a lei que rege a Defensoria Pública nacionalmente. Então vejam só, a gente faz esse corte aqui do artigo 134, tá, em 2014. E a gente vai primeiro para trás na linha temporal e depois vai para frente, tá? O que primeiro, acho que aqui todo mundo já deve ter visto o artigo 134, mas ele fala especificamente da Defensoria Pública e diz que a Defensoria Pública, enquanto instrumento e expressão do regime democrático, ela é responsável por promover direitos humanos e pela defesa individual e coletiva dos necessitados. Tá? Essa palavra necessitados, que é um conceito aberto, ela é hoje entendida de forma pacífica, tranquila pela doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores, que ela se relaciona às pessoas e grupos vulneráveis. Então, onde houver vulnerabilidade, pode haver necessidade, e isso pode influenciar para definir se aquela pessoa ou aquele grupo é um público-alvo do serviço de assistência jurídica gratuita, cujo responsável pelo desempenho desse serviço, pela prestação, é a Defensoria Pública. Tá? Então, artigo 5º, 74 da Constituição Federal diz que a assistência jurídica gratuita é um direito fundamental. E é um direito fundamental porque ela se relaciona com o acesso à justiça. Algumas pessoas, né, não conseguem acessar a justiça, por exemplo, através da contratação de um advogado, mas não só por isso. Mas esse é o exemplo mais clássico, né? Mauro Capelletti e Brian Gaff, lá no livro clássico Acesso à Justiça, já diziam que um dos obstáculos ao acesso à justiça era a incapacidade financeira. Mas também diziam que outro obstáculo eram as demandas que envolviam direitos difusos, né? Direitos difusos no sentido lato, englobando aí o que a gente chama hoje de difusos, coletivos e individual, stricto sensu. Tá? Então, primeira informação é que, isso vocês já devem saber, a assistência jurídica gratuita é um direito fundamental, está lá no 5º 74. Ela vai prestar às pessoas, ser prestada no Brasil às pessoas necessitadas. Né? O Brasil adotou a chamada Salary Staff Model, né? Que é um modelo de prestação por pessoal assalariado, criando, portanto, uma instituição. O pessoal assalariado no Brasil são os defensores e as defensoras públicas. Foi criada essa instituição, que é a Defensoria Pública, que é responsável por prestar esse serviço de assistência jurídica gratuita. Mas aí, isso aí todo mundo fala.
todo mundo fala, é fácil de encontrar, está lá nos livros. Mas algo que eu vejo que não é tão abordado ainda, é um contexto dentro de uma teoria do Estado, do desenvolvimento do Estado de Direito, dentro do próprio constitucionalismo, de como é que a gente chegou hoje nesse artigo 134, nessa concepção de defensoria pública enquanto expressão, instrumento do regime democrático, responsável por promover direitos humanos e defender grupos vulneráveis. E nota que quando a Constituição fala defender grupos vulneráveis, na verdade ela está dizendo o seguinte, olha, um dos papéis da defensoria pública é incluir os grupos vulneráveis, né? Porque sem acesso à justiça não há inclusão. Sem a efetivação dos direitos fundamentais, não há inclusão. E aí, portanto, a gente pega de 2014 e vai voltar aqui mais ou menos uns 200 anos, tá? A gente volta pouco mais de 200 anos para o final do século XVIII, tá? Segunda metade aí do século XVIII, 1750 para frente, tá? Mais especificamente aí a época das revoluções americana e da Revolução Francesa de 1789, tá? Então lembrem-se que antes disso, né, antes dessas revoluções, nós tínhamos o que se chamava de antigo regime, né? No antigo regime, o antigo regime foi combatido, né, por essas revoluções, com o combate ao absolutismo do rei, do monarca, né? E já naquela época, né, lá durante aquele período da Revolução Francesa, né, se destacou no âmbito francês, né, um autor que é famoso, vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de direito constitucional, que era o Abade de Sieyès, tá? O Abade de Sieyès era um filósofo francês, né, que escrevia naquele contexto, e ele publicou um livro muito famoso até hoje, cujo título é O que é o Terceiro Estado. E aí, e notem que isso cai na prova, né? Já peguei questões de prova que perguntam sobre o terceiro estado, mas vamos lá. E aí o Abade de Sieyès, ele começa o livro dizendo o seguinte, fazendo um seguinte questionamento, né? Ele pergunta o que é o terceiro estado, e a resposta dele é tudo, ou seja, o terceiro estado é tudo. E aí logo na sequência ele pergunta o que tem sido até agora o terceiro estado, e a resposta é nada. Tá? O que é que ele queria dizer com isso? Né? Que é tudo e ao mesmo tempo é nada. A sociedade francesa naquela época era dividida praticamente em 3 categorias ou 3 classes. O clero, a nobreza e o terceiro estado. Então notem que o terceiro estado era tudo o que não era clero e o que não era nobreza. E o clero e a nobreza é que detinham os privilégios, né? Era a classe que gozava dos privilégios e, portanto, dos melhores direitos de inclusão político-social, participava da vida ativa do Estado, de alguma forma conseguia influenciar nas decisões públicas do Estado, né? Inclusive para dizer o que seria direito, o que não seria, o que as pessoas poderiam acessar ou não, a divisão de riquezas, acesso à justiça, etc. Tá? E aí, nesse contexto, o Sieyès diz que o terceiro estado, na verdade, ele era tudo, né? E ele fala expressamente que as principais atividades necessárias ao desenvolvimento e à manutenção de uma sociedade, de um estado, eram realizadas por componentes do terceiro estado. Desde atividades privadas, né? E aí se incluíam as atividades mercantis, portanto os chamados burgueses, também atividades autônomas, etc. E também as funções públicas. Mas dentro das funções públicas, obviamente, os cargos mais elevados eram reservados para a nobreza, independentemente da competência da pessoa que desempenhava as funções. Então você podia ter alguém do terceiro estado que exercia muito bem determinada função pública, mas que nunca conseguiria acessar os cargos mais altos por causa dessa distinção do grupo a que ela pertencia.
Tá? E notem que nessa época a noção de individualidade, de pessoa como sujeito de direitos, ela não existia ou era muito incipiente, né? Ela começava a se formar aí, um pouquinho antes disso, mas aí que ela começava a tomar corpo. Então a pessoa, né, as pessoas, elas eram na verdade categorizadas. Você não era considerado como um indivíduo por conta própria, né? Mas você era considerado enquanto as suas características de pertencimento a um grupo, né? Porque você era nobre, ou porque você era mulher, ou porque você era miserável, né? Ou porque você era do terceiro estado, ou porque você era do clero, tá? E aí vem as ideias revolucionárias, né? Principalmente a francesa, que se destaca porque a francesa tinha uma propensão à universalidade, ou seja, a direitos universais de todas as pessoas. E é por isso que surge ali, naquele contexto, a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Então notem que isso, essa revolução nada mais foi do que uma revolução do terceiro estado, que se incluía, que tentava se incluir na esfera de direitos e de participação político-social. Tá? Bia, é isso mesmo. O tudo é porque o terceiro estado desempenhava todas as funções essenciais do Estado, da sociedade. E era a maior parte, a grande parte, a maior parte disparada da população. Tá? Por isso que era tudo. E não era nada, porque, nada obstante ela desempenhasse essas funções e fosse numericamente superior, ela era um grupo minoritário. Grupo minoritário no sentido do que a gente entende hoje. Tá? De um grupo que não consegue ter participação igualitária nas questões públicas, de acesso a direitos, de efetivação de direitos, na escolha dos valores e políticas públicas que serão adotados pelo Estado mesmo, pelo poder público. Tá? Então é isso. E aí vem essa revolta, tá? Vem essa revolução, né? A Revolução Francesa, que na verdade é uma revolução do terceiro estado, né? liderado pela burguesia. Tá? Então a burguesia lidera essa revolução, né? Que tem como marco 1789, vem aí a derrubada do regime antigo, né? E o que é que acontece nesse contexto? Quando a burguesia, enfim, consegue então fazer a sua revolução, né? Quando ela consegue acessar o poder, ela esquece as outras classes. Então a gente começa a ter uma classe que antes era vulnerável, era oprimida, era minoritária no sentido de não acessar os direitos, né, de não ter participação igualitária. E quando essa classe chega ao poder, a ideia do plano formal de direitos universais ela não se concretiza. Né? Na verdade, o que vai acontecer aí nas décadas seguintes é a exploração mercantilista, né? A exploração mercantilista que vai culminar mais à frente com a questão da industrialização, né? da exploração da força de trabalho e da ausência de direitos sociais, direitos trabalhistas, a exploração física mesmo dos trabalhadores, como a gente sabe, né? Tinha que trabalhar sem jornada, sem regime, sem garantias mínimas. E nota então que nesse primeiro momento ali da Revolução Francesa se desenvolvem os direitos que a gente chama de primeira geração ou de primeira dimensão, né, que são os direitos de liberdade. Ou seja, se garantia a liberdade das pessoas em tese, mas essa liberdade ela não era a mesma para todo mundo, exatamente porque algumas pessoas ainda não conseguiam disputar em pé de igualdade a participação na esfera social. Tá? Então, esses direitos de primeira dimensão ou geração, como prefiram, relacionados à liberdade, eles foram um passo importante, tá? Foram um passo importante para chegarmos ao estágio que temos hoje, mas eles não foram suficientes, né? E isso eclodiu mais à frente com a industrialização e com as revoltas sociais, tá? Então, a crítica que surge a esse Estado liberal, né? Nós temos então, portanto, primeiro o Estado de direito liberal, que é esse Estado criado, né, pela esses direitos de liberdade, de não intromissão do Estado na esfera privada.
esse Estado liberal de direito ele começa a ser contestado, principalmente pelo desenvolvimento do que se denominou naquela época de socialismo, tá? Então notem, algo que é importante é que esse socialismo, as teses socialistas, enfim, os movimentos socialistas, né, eles vinham crescendo muito durante aquele período por causa dessa revolta, principalmente da classe trabalhadora. Tá? E notem que aí a gente já consegue identificar um segundo grande grupo vulnerável na história, que é a classe operária. E com o avanço dessa teoria social, o Estado liberal, que antes já existia, né, que era um Estado capitalista, ele se vê obrigado a fazer algumas concessões para que ele não seja destruído como ele destruiu o antigo regime, né, para que ele não seja substituído por um novo regime que surgiria aí a partir dessas ideias socialistas. E é a partir daí que surge, portanto, a partir dessa revolta desse segundo grupo, grande grupo vulnerável, né, que surge o chamado Estado social de direitos. Tá? Então, na sequência, né, depois do Estado liberal de direito, nós temos o Estado social de direito. Algo muito importante é que esse Estado social de direito não é um Estado socialista, tá? São coisas diferentes. Tá? O socialismo, né, pelo menos o socialismo mais puro, mais radical, marxista, pregava, na verdade, no final das contas, o fim do Estado, o fim do Estado liberal. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Estado liberal fez algumas concessões e somou-se aqueles direitos que já existiam, né, direitos de primeira geração ou dimensão, os chamados direitos de segunda geração ou dimensão, ou seja, os direitos sociais. Né? E aí nessa época aí, né, a gente tem a questão dos direitos trabalhistas, que são os que mais se destacam, né? Mas temos também a questão da universalização do voto, né? E outras questões relacionadas aos direitos sociais. Então surgia o Estado Social de Direito como solução para isso. Né? Mas aí a gente viu, estudando história, né, que isso ainda gerou alguns problemas. Né? Um deles foi que o Estado Social de Direito sozinho ele não conseguiu impedir o avanço de regimes totalitários. Né? Assim como o anterior regime também não conseguia. Então nós tivemos regimes totalitários em estados liberais e tivemos regimes totalitários em estados sociais ou mesmo que se diziam socialistas, né? Como o caso da União Soviética, né? que em 1934, por exemplo, tinha uma Constituição que era considerada a Constituição mais democrática que já se tinha visto no mundo até então, mas que na prática essa igualdade de direitos, essa democracia não se concretizou. Né? E lembrem-se, uma questão importante para vocês responderem na prova, lembrem-se que a Constituição de Weimar de 1919 e a Constituição Mexicana de 1917 são apontadas como grandes exemplos e expoentes desse Estado social de direitos. Tá? Então, com essa questão, né, do Estado social de direito, mais todos esses problemas que surgem, né, relacionado ao surgimento de estados totalitários, que é o primeiro ponto, e o segundo grande problema que surge é a ausência de concretização desses direitos sociais, que eram entendidos até certo momento tão somente como normas programáticas, né? E como normas programáticas acabava que o poder público não efetivava de fato a maioria desses direitos. Né? E aí surgem nesse contexto as duas grandes guerras mundiais, né? E então vem a necessidade de repensar tudo isso, porque enquanto o Estado liberal lá atrás deu um primeiro passo e incluiu a classe burguesa, né? O Estado social foi um pouco mais além, incluiu direitos sociais, tentou pelo menos incluir mais grupos vulneráveis ou vulnerabilizados, mas faltou aí se garantir a democracia. Né? E aí que surge, depois da Segunda Guerra Mundial, né, uma nova tentativa, né,
uma nova fase chamada de Estado Democrático de Direito, tá? O Estado Democrático de Direito, que na verdade é o Estado social, tá? Não se extinguiu o Estado social, mas adicionou-se a um plus ao Estado social, tá? Que é a democracia. Então, as constituições passaram a prever que além daqueles direitos de primeira dimensão, os direitos de segunda dimensão, também se deveria garantir a democracia, né? Tudo isso, notem, tudo isso dentro de um Estado constitucional, tá? Todas essas fases se baseavam num Estado que tem uma Constituição como centro, como norma, que descreve direitos fundamentais e que trata da organização do Estado e da separação dos poderes. Tá? Essa questão da separação dos poderes vem desde lá do surgimento do Estado liberal, como uma forma de conter o poder, de não concentrar o poder nas mãos de uma só pessoa, de um só grupo, como era comum acontecer anteriormente. Tá? Então surge essa concepção de Estado democrático de direito como tentativa de inclusão de pessoas e grupos que ainda ficaram excluídos em todo esse processo e que a gente chama hoje, né, talvez numa expressão guarda-chuva maior, de grupos vulneráveis. Tá? Então notem que toda essa história do Estado de direito, né, que vem desde lá do Estado liberal, passando pelo Estado social, culminando no Estado democrático, ela revela uma trajetória de tentativa de luta, né, por inclusão de grupos que estão excluídos ou vulneráveis. Paralelamente a esse Estado democrático, né, já na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, surge paralelamente a isso, mas também dentro desse contexto, o chamado novo constitucionalismo latino-americano. Tá? E a ideia, basicamente, do novo constitucionalismo é o seguinte: olha, toda essa história aí que a gente contou, ela mostra que tudo se centrou numa visão eurocêntrica. Tá? A história dos países periféricos ou dos países do sul, né, das colônias, elas são contadas com base numa visão europeia. Inclusive o direito desses países ele é construído através dessa imposição da visão ou dos valores eurocêntricos, desconsiderando que aqui, né, na América do Sul, por exemplo, nós sempre tivemos valores, né, e uma espécie de organização jurídica, né, que ainda que não se pudesse falar em uma organização formal, porque isso não prevalecia, mas as relações sociais, de alguma forma, elas funcionavam também com base em costumes e regras locais, né? Desde locais mais urbanizados até comunidades tradicionais, comunidades indígenas. E notem assim que não existe nenhum tipo de sociedade e organização sem as suas regras básicas, né? Com base nisso, é que algumas pessoas dizem que sempre existiu Constituição. Não no sentido que a gente tem hoje de um documento escrito que tem dotado de supremacia e que trata da organização do Estado e prevê também direitos fundamentais e separação dos poderes. Não nesse sentido, mas no sentido de que qualquer comunidade, qualquer sociedade, qualquer agrupamento tem as suas próprias regras de convivência. Tá? E aí vem o novo constitucionalismo latino-americano e diz o seguinte: olha, assim como a visão europeia, né, e essa tentativa de imposição dos valores e do direito do constitucionalismo e do direito em geral europeu, ele vem para esses países periféricos, é preciso também que os valores que existem localmente sejam também considerados na construção do sistema jurídico. Tá? Então, não é só um processo de recebimento, mas um processo de troca de informações, de troca de influências, e isso tudo deve ser considerado. Né? E esse novo constitucionalismo latino-americano, ele foi, por exemplo, colocado nas constituições da Bolívia e do Equador, nos anos de 2009 e 2008.
Lá a gente encontra essa visão que tem reflexo principalmente na consideração dos valores referentes às comunidades mais tradicionais, né, como a cosmovisão dessas comunidades, a sua relação com a natureza, que é diferente da visão americana ou europeia, né? Então, essa consideração de valores locais que também devem ser colocadas no plano constitucional e não só que seja importado uma constituição, por exemplo, de outro país ou os valores lá colocados como se fez durante muito tempo, tá? E aí, dentro de todo esse contexto, então, a gente tem a Constituição Brasileira de 88, que é uma Constituição, não está dentro desse contexto do novo constitucionalismo latino-americano, mas é uma Constituição social de direitos. Se vocês abrirem o artigo 1º, ela fala que o Brasil adota a democracia, é um Estado democrático, e lá no artigo 6º e mais na frente no 134, se eu não me engano, que fala da questão social, a gente conclui que o Brasil também adotou, né, essa forma de Estado social democrático de direitos. E lá no 134 da Constituição, desde a sua origem, está prevista a Defensoria Pública como instituição nacional responsável por prestar assistência jurídica gratuita, ou seja, efetivar o acesso à justiça para as pessoas que encontram algum obstáculo por serem necessitadas. Essa redação originária lá de 88, ela foi aprimorada, né, com a emenda constitucional 80 de 2014, né, e isso decorreu aí de um longo período, um longo processo de depuração, estudos, o próprio desenvolvimento e descobrimento da Defensoria Pública enquanto instituição nacional. E aí é por isso que, e não por outro motivo, que hoje consta lá que a Defensoria Pública ela é instrumento de expressão do regime democrático, ou seja, dentro desse Estado democrático de direito, a Defensoria Pública é um instrumento de inclusão desses grupos vulneráveis, né, no sentido de dar voz a esses grupos ou pessoas que se encontram em situação de necessidade. E aí a Constituição e o Constituinte não definiu quem é o necessitado, né, e a meu ver fez isso de forma muito acertada, porque esse conceito de necessitado é um conceito fluido, né, ele vai se amoldando aí de acordo com a evolução das coisas. Mas aí ficou a cargo da doutrina da jurisprudência buscar e atualizar sempre esse conceito de necessitado. E hoje, como eu falei para vocês lá no início, né, aqui a gente volta para o nosso marco de 2014 para frente, agora a gente vai para frente, chegando aos dias atuais. Hoje se entende que o necessitado, na verdade, ele tem relação com o vulnerável, né? Sempre que houver uma pessoa em situação de vulnerabilidade ou que houver um grupo vulnerável, a gente vai ter, portanto, alguém necessitado, tá? Só que aí surge outra questão que até bem pouco também não vinha sendo objeto de maior preocupação, tá? Mas que agora me parece que os estudiosos, enfim, principalmente a doutrina institucional, começa a se debruçar sobre isso. E lá no meu livro, o Tutela Coletiva, eu procurei refletir sobre o seguinte: quem são, primeiro, como é que a gente define esses grupos vulneráveis e pessoas vulneráveis, tá? Pelo tempo aqui não vai dar tempo de abordar tudo isso, mas em resumo, o que a gente tem que analisar com relação à Defensoria Pública, ou seja, a assistência jurídica gratuita, é se essa vulnerabilidade ela impede ou dificulta o acesso à justiça, tá? Dificulta sobremaneira o acesso à justiça. Se isso acontecer, nós temos uma vulnerabilidade que revela a necessidade para fins do artigo 134 da Constituição, ou seja, que autoriza a Defensoria Pública a atuar em defesa daquela pessoa ou grupo vulnerável, tá? E aí notem que, em alguma medida, todas as pessoas são vulneráveis, né? Seja do ponto de vista
biológico, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras em certos aspectos, seja do ponto de vista mental, seja do ponto de vista territorial. Eu posso morar em um lugar que o acesso à informação, por exemplo, é bem mais difícil, ou o próprio acesso à justiça é bem mais difícil do que alguém que mora em uma grande capital ou em uma cidade com mais estrutura, né? A vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade por pertencimento a algum grupo, e isso talvez seja o que mais chama a atenção hoje, né? Nós temos os chamados grupos vulneráveis ou minoritários, aí, mulheres, né? Negros, LGBTI, crianças, idosos, etc, etc, presos, né? E temos, dentro desse contexto, as famosas 100 regras de Brasília para pessoas em situação de vulnerabilidade, que são um grande norte para a identificação desses grupos, né? Para a identificação desses grupos. Mas esse rol de grupos e pessoas vulneráveis, ele não é e nunca vai ser um rol exaustivo, tá? Porque sempre podem aparecer novas situações que revelem a vulnerabilidade. E é por isso, então, que eu concluí no livro que a vulnerabilidade é uma situação fática, é uma situação de fato, e realmente não é difícil concluir isso, tá? Não estou falando que eu descobri a roda com isso. Isso é uma questão simples de se concluir, né? Uma situação de fato, né? Pode ser uma situação pessoal, pode ser uma situação física, pode ser uma situação natural, que gera vulnerabilidade. E aí, o que eu quis fazer para sistematizar essa questão foi tratar dos chamados fatores determinantes de vulnerabilidade, que são fatores que podem acontecer, podem ocorrer e existir, e que geram vulnerabilidades, tá? Por exemplo, isso já vinha sendo tratado no âmbito internacional pela OIM, né, Organização Internacional de Migrações. A migração, por exemplo, ela vinha sendo tratada como algo que gerava vulnerabilidade, mas não só ela, né? Questões sanitárias, questões relacionadas à idade da pessoa, questões relacionadas ao gênero, né? Então todos esses fatores são fatores determinantes de vulnerabilidade, e quando eles aparecem, geralmente eles não aparecem sozinhos, eles aparecem conjugados, né? Então, notem, a vulnerabilidade ela sempre vai ser analisada no caso concreto, né? Você pega uma situação e vai analisar. E aí você pode encontrar, por exemplo, a pessoa que é pobre e é mulher sofrendo violência doméstica, tá? Dois fatores que geram vulnerabilidade. Geralmente, lembre-se que eles se encontram em conjunto. A criança migrante que sai do seu país à procura de refúgio, refugiado, tá? Uma criança ou uma mulher apátrida, né? Casos que nós já tivemos no Brasil, por exemplo, um reconhecimento de uma situação de apatridia nesses moldes, tá? Então notem que essa situação de fato ela tem esses fatores que geralmente não aparecem sozinhos e que vão gerar uma situação de vulnerabilidade. Chegando lá na defensoria, como é que eu vou analisar então essa questão, né? E é exatamente isso. Primeiro, checar no caso concreto se está presente algum tipo de vulnerabilidade. Pode ser essa vulnerabilidade por pertencimento a um grupo, pode ser alguma situação fática, né? Por exemplo, eu menciono para vocês o caso de um refugiado que estava preso no Brasil sem falar português, sem acesso a qualquer pessoa da família, sem conhecer ninguém no Brasil, e aí se colocou nessa situação de vulnerabilidade, necessitava da intervenção da Defensoria Pública para fazer sua defesa, né? Então notem que a partir desse momento o defensor público ou a defensora pública vai analisar a existência de algum fator de vulnerabilidade que coloca a pessoa ou o grupo inteiro numa situação de vulnerabilidade, e vai ver se essa vulnerabilidade causada pelos fatores ela impede o acesso à justiça ou ela dificulta de forma muito grave esse acesso à justiça, tá? E é por isso então que a gente fala nos diversos tipos de necessidade, nos diversos tipos de hipossuficiência, nos diversos tipos de necessidade. Por exemplo,
lá no 554, parágrafo 1º do CPC, hoje tem a questão da necessidade de intimação da Defensoria Pública em causas que envolvam reintegrações de posse coletiva, tá? Então, essa reintegração de posse coletiva é um caso típico de intervenção custos vulneráveis que envolve uma vulnerabilidade organizacional, ou seja, aquelas pessoas, né, que estão ali, talvez na iminência de serem despejadas, por se tratar de um grupo vulnerável que não consegue se organizar, não consegue se organizar para acessar a justiça e defender seus direitos, tá? E aí eu não consigo saber o teu nome, tá? Acho que é Nath, não é isso? Nath, essa tua percepção e essa tua dúvida é muito comum, né? A vulnerabilidade se resume à questão econômica, tá? E a resposta é não. Mas vejam só, 2 pontos. O primeiro aqui, na grande maioria dos casos que a Defensoria Pública atua, na imensa maioria, mais de 90% com certeza, existe uma necessidade ou uma vulnerabilidade econômica presente, tá? Ainda que esteja ligada a outro tipo de vulnerabilidade. Então, a maioria dos casos, a análise se dá pelo critério econômico. Esse é o principal critério. O segundo ponto é que essa tua colocação é tão comum que lá no 554, parágrafo 1º, o legislador usou a expressão hipossuficiência econômica, né? A Defensoria Pública vai ser intimada quando exista no grupo hipossuficientes econômicos. E olha que isso é feito pelo legislador, é um anacronismo, né? Tá fora do tempo, porque já desde a década de 90, a professora Ada Pellegrini Grinover falava da questão da hipossuficiência, né? Ela não usava o termo vulnerável ainda, hipossuficiência organizacional, que acontece exatamente nesses casos de ações coletivas, né? Onde um grupo de pessoas, e aí não importa se a pessoa que está no grupo ela é economicamente necessitada ou não, esse grupo não consegue se organizar, tá? Vamos lá, fugindo aí da intervenção custos vulneráveis do 554. Mas imaginem uma causa consumerista, tá? Envolvendo aí pessoas que foram lesadas aí no seu benefício de prestação continuada durante 5 anos. Todo ano alguém retirava 5 centavos do seu benefício, tá? Imaginem só como é que essas pessoas vão conseguir se organizar para pleitear a reparação desse direito. Vale a pena ingressar com ação individual? Com certeza não, né? Valor baixíssimo, né? Até coloquei 5 anos, mas vamos diminuir aí 2 meses, né? A pessoa teve, sei lá, 10 centavos aí de perda. Não vale a pena. E um dos obstáculos de acesso à justiça que já era colocado lá pelo Brian Gaff e o Capelletti no famoso acesso à justiça, né, no projeto de Florença, era exatamente essa dificuldade de um indivíduo, né, eles falavam ainda do indivíduo, defender direitos coletivos no plano do processo. Tá? Então, voltando lá para o 134, nada que está lá é aleatório. Então, por isso que consta lá que a Defensoria Pública pode defender interesses também coletivos de pessoas vulneráveis e deve promover os direitos humanos. Tá? Então, vejam só, tem uma afirmação que é muito comum, né? Quando se pergunta o que é que a Defensoria Pública faz, e a resposta leiga e que está no imaginário popular é que a Defensoria Pública defende os pobres. Tá? E isso não é errado, isso é certo, é correto, mas essa resposta ela é incompleta. É incompleta porque, na verdade, a Defensoria Pública defende os necessitados, como fala a Constituição, ou se você quiser usar um termo mais moderno, os vulneráveis. Tá? E essa vulnerabilidade, né, essa insuficiência de recursos que está lá no 574, ela não é só uma insuficiência de recursos econômicos. Existem várias situações, vários fatores determinantes de vulnerabilidade que
impedem o acesso à justiça. E esse fator pode autorizar a atuação da Defensoria Pública. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui, real. Esse exemplo está lá no meu livro e eu gosto muito dele porque ele revela exatamente essa questão da necessidade que a priori seria econômica. Tá? Eu estava lá na Defensoria Pública, por coincidência eu fiquei até a noite nesse dia lá, no gabinete, resolvendo, enfim, trabalhando, resolvendo algumas coisas. E aí chega lá uma senhora, tá, pedindo atendimento no plantão da Defensoria Pública. E curioso, eu não era o plantonista nesse dia, mas como eu estava lá, né, eu acabei atendendo a pessoa. E ela tinha sofrido um aborto, tá, e tinha o que se chama de gravidez ectópica, que é o seguinte, é um aborto que ocorre que, se eu não sou técnico, tá, nessa área, mas em resumo, se a mulher, né, que foi vítima aí do aborto, não consegue tomar um medicamento no prazo de 72 horas, ela corre sérios riscos de não conseguir mais engravidar. E o que acontecia é que nós estávamos no interior e já tinham se passado aí cerca de 48 horas e essa pessoa não conseguia acesso ao medicamento pelo seguinte motivo: esse medicamento só era vendido para pessoas jurídicas, né, e ela não tinha como comprar. Além disso, nas farmácias da cidade não estava disponível, tinha que fazer um pedido, ia demorar para chegar. Mas tinha um comprimido, só um comprimido, e ela já tinha levantado essa informação na Secretaria de Saúde, que ajudou muito. Tinha um comprimido no hospital público da cidade, tá? Então, olha só esse exemplo, Nath. Tinha um comprimido em um hospital público da cidade. Essa pessoa, ela tinha dinheiro, tanto para comprar o medicamento, como para acessar a justiça. Ela não era necessitada econômica, não era mesmo, e eu sabia disso, ela não me escondeu isso. Tá? Eu expliquei para ela a função da defensoria, pedi os comprovantes de renda, ela me deu, ela ganhava muito mais aí do que o que a gente costuma considerar como vulnerabilidade econômica. Mas aí, será que daria tempo dela sair da Defensoria Pública, né? Procurar um advogado à noite, negociar com o advogado a remuneração do advogado, que é natural, né? Os honorários advocatícios, explicar toda a situação, entrar com a ação, recolher custas, ter a liminar expedida e conseguir tomar o único comprimido que tinha na cidade, e o hospital público não fornecia o comprimido, porque segundo o hospital, ele só poderia fornecer para quem estava internado no hospital, e ela não estava internada no hospital. Então, naquela situação, eu identifiquei o que se pode chamar de uma vulnerabilidade circunstancial ou momentânea. Tá? Não era razoável que a Defensoria Pública não atuasse defendendo aquela mulher, porque havia um fator determinante de vulnerabilidade que causava uma grande dificuldade de acesso à justiça, sob pena de ela talvez não conseguir a tempo o medicamento e de ela não poder mais engravidar. Olha só o prejuízo que ela ia ter, né? Um prejuízo de vida mesmo, e a violação frontal do direito ao acesso à saúde aí. Então eu ingressei com a ação, tá? E lá na petição eu falei expressamente para o juiz: olha, essa pessoa aqui, ela não é vulnerável sob o ponto de vista econômico. E olha só, quem decide pela assistência jurídica gratuita é o defensor público, tá? O juiz ele não decide se a pessoa é vulnerável ou não. Na verdade, o juiz ele decide se a pessoa tem direito à isenção de custas judiciais, que é diferente da assistência jurídica gratuita. Eu falei para o juiz: eu já decidi que ela tem direito a ser assistida pela Defensoria Pública. Mas o que eu estou falando para o senhor, né, Excelência, é que uma vez que ela tenha a liminar deferida, que ela receba o medicamento, que ela tome o medicamento, ela deixa de ser vulnerável, ela deixa de ser necessitada e, portanto, intime a parte para que ela constitua o seu advogado dali para frente. Mas até o momento em que ela tomar o medicamento,
ela é vulnerável, né, sob o ponto de vista do acesso à justiça e, portanto, a Defensoria Pública vai atuar. Tá? Você pode pensar em outros casos, né? Pode pensar no caso de uma pessoa moradora de... uma pessoa em situação de rua, né? Ou moradora de um lugar ermo, distante, cuja há aí uma vulnerabilidade geográfica, mas que essa pessoa ela não tem contatos com familiares, está sozinha naquele lugar, enfim, não tem pessoas que possam auxiliá-la e ela, a pessoa, por exemplo, a pessoa que está em coma, ela precisa de um procedimento cirúrgico, não consegue, tem que entrar com ação. E ali naquele momento, não importa se a pessoa tem capacidade econômica, tá? Ela tem outro tipo de vulnerabilidade que impede o acesso à justiça, seja por ela morar em um lugar distante e ermo, que ela não consegue acessar determinadas situações, ou seja por ela ser uma pessoa em situação de rua, ou tantas outras questões aí que podem ocorrer e que colocam a pessoa nessa situação de vulnerabilidade, tá? Então, nós temos apenas mais 2 minutos e pouquinho, tá? Espero que eu tenha conseguido aí clarear um pouco a mente com relação a essa situação da necessidade, tá? É muito comum mesmo se achar que a necessidade ela existe só sob o ponto de vista financeiro ou econômico, mas não é isso, né? Isso é uma visão um pouco estreita da questão, porque ela não resolve todas as situações relacionadas à superação desse obstáculo que é o direito do acesso à justiça. Nesse caso seria o caso de ser arbitrado honorários da Defensoria Pública. Minha posição é que não, tá? Não tem que arbitrar honorários não, tá? Isso não vai estar claro na lei, tá? Não vai estar claro, não vai dizer que sim nem que não, mas acho complicado arbitrar honorários porque afinal de contas a pessoa estava em uma situação de vulnerabilidade. Não é que ela não era necessitada, ela é necessitada, então, para fins do artigo 134 e do 574, ela tem uma insuficiência de recurso ali naquele momento, tá? Porque o problema dela não era financeiro, tá? Questão diferente que vai causar outra polêmica, eu vou só jogar aqui para vocês, não vou falar nada, vocês podem pesquisar, com relação à defesa no processo criminal da pessoa que não constitui advogado e o processo vai para a Defensoria Pública, mesmo a pessoa tendo condições financeiras. Aí é outra discussão grande, não vai dar para a gente entrar nisso, mas falo para vocês também que a lei não é clara e não define, tem posição para ambos os lados. Pessoal, 1 minuto para finalizar, né? São 19h59. Obrigado para todo mundo que acompanhou aí. Espero ter contribuído aí com a preparação de vocês. Tá? Um abraço para todo mundo. Eu não estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, enfim, mas não vou conseguir mencionar. Qualquer coisa vocês me encontram lá no meu perfil, né, no Edilson Santana Filho, pode me mandar lá a mensagem que eu respondo assim que puder, qualquer dúvida, e estou lá no canal do Telegram também, e tem uma conta no Twitter também para quem quiser se comunicar comigo. Beleza? Então até mais, gente.